Uma vez, passando por uma igreja em ruínas, uma capela, um pequeno lugar de oração dedicada ao Cristo, né? São Damião, se eu não me engano. Ele chegou, estava lá orando, tinha um crucifixo lá, um grande, né? Caído ao lado. Ele colocou no lugar, tirou a poeira, e fez umas orações, começou a meditar e ouviu percebi uma voz que saía da cruz e falava assim: Francisco, não percebes que a minha igreja está em ruínas? Faz alguma coisa. E aí, bom, então a minha missão é renovar as igrejas. E começou a consertar as igrejas, reformar mesmo. Ele que já tinha trabalhado nas fortificações de Assis, né, aqueles muros altos de mais de 10 metros, mais de 3, 4 metros de grossura de pedra, começou a trabalhar na edificação das igrejas. São Damião, depois uma outra dedicada a São José, e o último, uma pequena capelinha dedicada a Nossa Senhora, que era dos irmãos, se não me engano, beneditinos, chamada Santa Maria dell'Angeli ou Porciúncula, devido à sua pequenez, né? Bem pequenininha. Isso aqui é uma catedral perto da Porciúncula, né? Isso aqui dá umas 5 Porciúnculas, né? Esse lugar que nos abriga hoje, né? E era um lugar assim, cercado pela natureza, pelo ambiente, pela mata nativa. Era fora dos muros de Assis, tá? E ali ele ficou construindo, reformando e, ao mesmo tempo, tendo alguns encontros reveladores do que ele teria que fazer. E nós vamos conversar sobre isso na terceira parte, quando falarmos sobre a Irmã Paz. E agora nós vamos, então, entrar no segundo momento do nosso bate-papo, que é falar sobre a Irmão Francisco, como ele cultivou a irmã natureza. Então nós vamos apresentar uma segunda música, porque São Francisco, ele gostava de música. Ele compôs uma música que foi considerada pelos literatos italianos como um dos primeiros textos de literatura italiana que existem. Era muito admirado por Dante Alighieri. Inclusive incluiu a passagem desse ser, dessa criatura divina, na sua obra Divina Comédia, nos capítulos. Ele fala lá sobre uma grande luz que surgiu no mundo, né? Então, ele compôs essa música, que este ano faz 800 anos. Foi 1225. Então, 800 anos atrás, ele compôs essa que é considerada um hino que inspirou tantas pessoas a buscar o contato com a natureza, a valorizar a natureza. Vamos tentar tocar aqui o Cântico das Criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, Deus são louvor, a glória, a honra e toda a bênção. A ti somente, Altíssimo, eles convêm, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz alumia, e ele é belo, radiante, com grande esplendor de ti. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã Lua, e as estrelas que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar nublado sereno e todo o tempo pelo qual das as tuas criaturas o sustento.
Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, a qual nos é muito útil, humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo, robusto e forte. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã mãe terra, que nos sustenta e governa e produz diversos frutos, flores coloridas e ervas, flores coloridas e ervas. Louvado seja, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Bendito aquele que se encontra na tua santíssima vontade, a qual a morte não fará mal. Louvai e bendizei o meu Senhor. Agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei o meu Senhor. Agradeça e sirva com grande humildade. Louvai e bendizei o meu Senhor. Louvai e bendizei o meu Senhor. Louvai e bendizei o meu Senhor. Louvai. Louvai e bendizei o meu Senhor. Louvai. Então, o irmão Francisco começou a observar verdadeiramente com outros olhos renovados a natureza que o cercava, a todos. E começou a dar sentido o que a paz e o bem deveriam significar. Naquela época, se vocês não sabem, a grande indústria poluente da região, toda Itália e Europa, era a indústria do vidro. E consumia muitas florestas para fazer os vidros. A indústria do vidro estava pujante. E também os abatedouros, o nosso consumo de carne é antigo, né? No Brasil temos mais rebanho do que gente, por exemplo. Né? Adoramos carne, né? E para nós e para os outros também, né? Então, ele começou a verificar que tudo para onde ele olhava tinha vida. Né? E ele começou a falar. E o contato dele com Cristo se tornou mais próximo, devido também a isso, as suas percepções, nós cremos que devem ter se ampliado. E ele não só pregava para o cristal, pregava para o lobo guará da época lá, né? Para os lobos, pregava para o clima, para o horizonte, para os pássaros, Bevanha, até se tornou uma pintura que está lá no templo, no santuário de São Francisco, né? São Francisco pregando para os pássaros em Bevanha, e se tornou uma composição lá de um pintor famoso, Giotto, e Cimabue, o outro, os dois grandes pintores lá daquela obra lá de 2028 em diante, né? Então ele começou a pregar. Tem diversos fatos na história de São Francisco que ele conversava com os animais. Abria-se a porciúncula e entrava uma abelha. Aquele friozinho gostoso, né, de inverno. E às vezes nevava, não é sempre que neva, né, mas de vez em quando neva. Em Assis. Mas esfria bastante, abaixo de 0, com certeza. E aí entrava a abelhinha. Aí não pousava na mãozinha. Aí, abelhinha, o que houve?
conversava com a abelha, aí, olha, irmãos, eu vou ter que sair para buscar mel, né? Fazer penitência hoje vai ser buscar mel para a abelhinha, que ela está com fome. Né? O mel é alimento das abelhas, né? Então, quando nós extrair o mel, devemos ter cuidado, para deixar um pouco para as coitadinhas, né? Então, ele ia nas casas buscar mel para alimentar a abelha, e a abelha só saiu do convívio lá dos frades, né? Dos irmãos da penitência, depois que ele autorizou. Então, era assim com a cigarra, era assim com o pássaro. Ele tinha que falar, não, pode ir embora, e o pássaro voltava. Não, meu irmão, ok, pode ir. E ele ia embora. E muitos sermões, ele fazia sermões para as montanhas, para as florestas. O que será que ele via ali? Obviamente que ele via alguma coisa. Algo que a cultura japonesa sabe muito bem o que é. Os kamis, aqueles espíritos que estão ligados às forças da natureza, dentro de uma linguagem mais espiritista, os espíritos que cuidam da natureza, que protegem as matas. Imagina quantos espíritos que só estão aqui protegendo, gritando para nós assim, por favor, nos ajude, né? E algumas pessoas mais sensíveis conseguem ouvir, né? Ouvir esse clamor da natureza e fazer alguma coisa. E assim foi. O seu jeito de lidar, né? De amar os inanimados, os animados e os inanimados. Era um pacificador. Tinha a briga chamada São Francisco. São Francisco ia lá, todo mundo se acalmava, não sei porquê, mas se acalmava, ele lembrava Jesus e tal. Mas ninguém conseguia brigar na frente daquele homem, por algum motivo. E às vezes ele mandava alguém lá, um irmão. Não, hoje eu não estou muito bem de saúde, não estou muito disposto. Vai e fala para aqueles espíritos que estão lá naquela cidade, para eles saírem lá. Fala, olha, o São Francisco pediu para vocês irem embora. Aí ele chegava lá na porta da cidade, estava um tumulto danado, lá o vizinho brigando com vizinha, etc. Uma balbúrdia generalizada naquela comuna. Aí ele falava, espíritos amigos, irmãos espíritos que estão aqui perturbando, por favor, São Francisco pediu para vocês irem embora. Aí cessava lá os ânimos se acalmavam, faziam uma desobsessão coletiva, né, por um emissário, né? Vai lá e fala o que eu falei para você dizer para eles saírem de lá. Isso são fatos documentados, muitos fatos. Gretchen, a gente fala muito do lobo de Gúbio, né? Lobo de Gúbio. Quem conhece aí a história do lobo de Gúbio, levanta a mão. Alguém já ouviu falar da história do lobo de Gúbio? Então, Gúbio é uma cidade próxima. São Francisco ia muito lá porque lá existia um gafário. Olha só o nome. G-A-F-A Rio. G-A-F-A. Alguém lembra de G-A-F-A aí? Falaram muito de G-A-F-A aí hoje, né? Pois é. Era outro nome que se dava leprosário. Gafária. Desculpe, é Gafária. O termo correto. Gafária. É por isso que nós somos gafa, né? Ontem a gente descobriu por que nós somos gafa. Somos amigos de São Francisco. E, como vocês vão ver, nós temos uma ligação com a Gafária e os leprosários também. Né? E ali tinha San Salvatore, um leprosário chamado San Salvatore. E ele estava sempre indo lá. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E ali surgiu um lobo terrível, gigante. Lobo-guará, uns 10 do lobo-guará, né? E estava devorando tudo que pintava, né? E ele sabiam da sua grande eloquência em conversar com as feras humanas e as feras do reino animal. E aí chamaram ele. Vamos lá, não, pode ir o senhor. A gente fica orando pelo senhor aqui. O senhor há de conseguir demover, acabar com essa praga desse lobo, né? E ele foi, conversou com o lobo, reza a lenda, né, que o lobo até
pediu até a patinha do lobo para selar um pacto. Olha, você vai deixar de perseguir os nossos irmãos ingúbios, irmãs e irmãs, de comer o seu rebanho. Em troca, você vai ser alimentado todos os dias. Sempre que você quiser, você vai lá que eles vão te dar comida. Vamos fazer um pacto em nome de Jesus. Aí o lobo disse que aqueceu, né? Deu a patinha e seguiu com São Francisco para o centro da cidade, para a praça lá da comuna, né? E aí ele falou, olha, conversei com o irmão Lobo, daqui por diante fizemos um acordo, mas só que vocês vão ter que cumprir a parte de vocês, que é alimentá-lo, né? Vocês vão ter que alimentá-lo. E assim foi. O Lobo de Gubo se tornou um cidadão de Gubo. Vivia lá pelas praças, gordo, né? Imagina, gordo, parecia um cordeirinho. Ninguém mais dava nem bola pro lobo. Tem um lobo lá, vamos lá conhecer o lobo. E assim ficou até a sua desencarnação. Existem os lobos de Grétio. Talvez poucos tenham ouvido falar dos lobos de Grétio. Uma cidade onde renasceu, né, pela ação de São Francisco, a cultura do presépio. Foi lá em Grétio, onde existe até um museu dos presépios mundiais, né? Todos os presépios de todos os lugares do mundo estão lá representados, inclusive no Brasil, né? Então lá estavam sofrendo com os lobos, da mesma forma que Gubbio, é uma cidade mais distante. Mas não só com os lobos, com os granizos, que devastavam as plantações, como existe aqui no Brasil, né? As grandes tempestades que vão se formar daqui a pouco, muitas vezes acabam com a lavoura, tá? E nós temos também casos como esse aqui no Brasil, de vez em quando a gente ouve nos noticiários. Estava acontecendo rotineiramente, a estação em estação estava ocorrendo isso. Lobos predando e o granizo acabando com... E eles estavam empobrecidos, famintos, não tinham o que comer direito. A cidade estava definhando. E aí procuraram São Francisco e adorava aquela cidade. Pequenininha, escondida, e lá ele fez um pacto com os cidadãos. Olha, vamos fazer penitência, vamos confessar os nossos pecados, vamos amansar os nossos animais internos. Se nós fizermos isso, tudo passará, eu prometo. E assim foi. O granizo não mais assolou aquela região. Os lobos se aquietaram e o povo começou a fazer penitência, fazer o bem. O que é penitência? Vamos conversar daqui a pouco. E começaram a ir nos seus cultos religiosos aos domingos, a serem mais cordiais com seu vizinho, e a cidade prosperou. Todos os meninos, tudo bochechudos, todos lindos, maravilhosos, todas as gerações, estava tudo caminhando bem, os cofres estavam cheios, mas a promessa estava de pé. E o que aconteceu com os cofres cheios, todo mundo alimentado, etc? Nós fomos o quê? Esquecendo do pacto. Começamos a disputa, agora não, vamos expandir os limites territoriais da nossa província e vamos buscar, ampliar as nossas cercas, entrar em conflito com os vizinhos, aí começou a degringolar tudo novamente. Toda a conquista que tinha sido feita começou a virar novamente miséria naquela região. Eles não cumpriram a parte deles, né? Está documentado nas obras sobre São Francisco. Então, mostra para nós como a gente tem que viver a paz e o bem. Tem que existir um esforço. Não adianta somente os nossos lábios estarem cheios de boas intenções, né? A nossa mente cheia de planos, se elas não se materializam em algo, em ações diárias, pequeninas. E foi assim que São Francisco fez. Começou bem pequenino a cuidar da natureza. No ano de 1939, o Papa Pio XII
consagrou São Francisco e Santa Catarina, se não me engano, de França, a padroeiros da Itália, patronos da Itália. E em 1999, o Papa João Paulo II consagrou o nosso irmão Francisco a patrono da ecologia, né? 1999. Por conta dessa... E, mais recentemente, 2015, se eu não estou enganado, o Papa Francisco, não é isso? Editou uma encíclica chamada Louvado Sejas, Laudato Si. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã Água, né? Inspirado na vida de São Francisco, um documento muito importante, o mais avançado, né, da nossa irmã Igreja Católica, que tem impulsionado a ação de muitas pessoas, milhões de pessoas, no cuidado da nossa casa comum. Então, nós estamos também vivendo esse momento também de termos essa consciência, despertarmos por essa consciência cósmica, fazemos essa conversão à natureza, nos vemos novamente incluídos no meio da natureza, porque São Francisco veio antes dos renascentistas falar isso, depois falou-se muito disso. Nós não somos o centro do mundo, nós fazemos parte da natureza. O mundo todo, o universo todo não está gravitando em torno do nosso umbigo. Nós somos mais um umbigo que gravita em torno de toda a criação. É diferente, né? E assim a gente está seguindo, mais uma vez, passando por um momento grave, em que nossa população, apesar de ser a maior produtora de alimentos do mundo, ainda tem cerca de 20 a 30 milhões de famintos. Incompreensível, né? Tem mais gado do que gente. Nossos rios estão sendo poluídos, nossos matos, o cerrado está cada vez mais, né? Houve um retrocesso, né, das queimadas, parece que esse último ano, última amostragem, mas as perdas anteriores estão se acumulando. Foi só uma diminuição da degradação, mas as degradações de décadas, o nosso cerrado tem diminuído por conta das lavouras, do gado, né? O povo muito faminto, não se contenta com um bifinho todo dia, tem que ir na churrascaria todo dia, né? Não dá. Dados, né, dos estudiosos dessas teorias aí do crescimento populacional, nos dizem que se nós tivéssemos o mesmo padrão de consumo dos americanos, teríamos que ter mais ou menos mais 6 a 7 planetas para sustentar o consumo de hoje dos nossos irmãos americanos. O estilo de vida para manter. Estamos falando só dos americanos. Se fôssemos do Haiti, uma terra até sobra. Se nós tivéssemos o mesmo nível de consumo, a população toda, o mesmo nível de consumo, se fôssemos nos conter um pouco mais no nosso consumo, a terra sobraria recursos. E é isso que a doutrina espírita vem nos dizer, né? Nós temos recursos para alimentar mais gente, muito mais que temos hoje, mas para dar a posse ao necessário, ao supérfluo não. Supérfluo a gente vai ter que ir para Marte, para outros planetas, porque a Terra não vai comportar. Então nós devemos fazer a educação ambiental, nossa educação como pessoas, né? A Escola Maria Teixeira é uma das poucas escolas que tem matérias, disciplinas que tratam sobre os cuidados com o meio ambiente, né? Esse tema é tratado nos currículos, se não me engano, de uma maneira transversal. Não é isso, professora? Transversal. Então, nós precisamos realmente nos educar, buscar nos educar para saber se o que estamos fazendo realmente está de acordo com as leis maiores que regem a vida. Não é só para deixar um planeta melhor para os nossos filhos, não. É para deixar um planeta melhor para a humanidade inteira, inclusive para nós que vamos retornar. E a gente pensa assim, mas eu vou viver, né, o materialista. O materialista puro, se tivéssemos materialistas puros, seria uma maravilha.
a gente ia seguir a ciência, né? Materialista puro, intelectualizado, que segue os cânones da ciência, seguiria a ciência. Por mais que a ciência também esteja engateando em muitos pontos, tem mais coisas que a ciência não conhece, desconhece do que conhece. Eles mesmos falam isso, né? Quando começam a estudar a astrofísica, falam, olha, não tem ideia. Não tem ideia do que existe aí. Tem mais matéria que a gente não conhece que matéria conhecida, né? Então, se nós fôssemos começar a viver só pela ciência, nós estaríamos todos muito bem guiados. Só que a gente não é assim, nós não somos racionais ainda. Ainda estamos a caminho da racionalidade, estamos engatinhando no caminho para o encontro da racionalidade. Estamos rastejando ainda da animalidade para a racionalidade. Já nos deixamos a animalidade, estamos caminhando para a racionalidade, mas bem devagar. Nós temos que acelerar, em determinados pontos nós temos que acelerar, até mesmo para cuidar da nosso próprio corpo. Tá? Seguirmos aquilo que é equilibrado, não só para mim, mas para o meio. Então essa foi a proposta de São Francisco. Irmão, precisamos de lenha para as nossas cabanas, que davam no máximo 2 pessoas, né? Choupanas, onde viviam assim, eles não tinham, eles habitavam ali e depois iam para outro lugar. Não tinham posse, assim era no início. Depois se transformou um pouco. Então eles vão buscar lenha. Olha, então São Francisco falava, não é para derrubar a árvore não, meu amigo, é para tirar só os galinhos que estão no chão. Se precisar, corta alguns galinhos mais secos, mas não derrube a árvore. Não derrube a árvore. Então, naquela época, ele já tinha essa preocupação. Né? Irmão, vamos fazer aqui um canteirinho de alface, de rúcula, de coisas que são muito comuns para eles aqui e muito difícil para nascer aqui no Brasil, né? Muito difícil para nascer aqui no Brasil. Aqui nasce Ora Pro Nobis, né? Nasce lobeira, o que mais? Nasce lípia, erva cidreira do cerrado, nasce piqui, não precisa nem molhar, né? Mas alface, tem que molhar muito, Valdemar? É muita água, tomate, nossa senhora, né? Vamos comer o fruto da lobeira, né? É mais gostoso, bem tratado fica bom. Então, meu irmão, faça o canteiro, mas não tire todo o mato. Deixe um pouquinho da erva, da mata nativa, para que elas também possam louvar a Deus. Se tiver flores, seria ótimo também, para alegrar os nossos dias. E a gente fica pensando nisso, né? Então, olha só, o plantio agroflorestal, o manejo agroflorestal, tão decantado, né, por Ana Primavesi e por tantos outros, já São Francisco já começava aquelas práticas dos antigos que ele conhecia e aprendeu com aquelas pessoas que moravam no campo, que não era a realidade dele no início. Ele começou a aplicar, né? Isso aqui é bom, não podemos derrubar tudo para termos comida, temos que preservar. E aqui, nessa poesia maravilhosa, nos fala isso, né? Nos fala isso. Muito bem, queridos, então vamos para a nossa... Foi só uma pincelada, viu, gente? Tem muito mais coisas, talvez a gente precise fazer mais uns 3 encontros desses para contar alguns detalhes, alguns que vocês não conheciam, outros que são interessantes. Então a gente vai para a terceira parte agora do nosso bate-papo, para ver a Irmã Paz. Como é que o irmão Francisco promoveu a Irmã Paz?